ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Isso. Só quero ver agora se vocês sabem o que é um sacramento. Não, começou errado. Ó, todo mundo, é um sinal visível da graça invisível. Mais uma vez, é um sinal visível da graça invisível. Agora sozinho, fala aí. Sinal visível da graça invisível. Todo mundo decorou isso? Tá todo mundo sabendo? Não é difícil, é uma rima, tá bom? Então, como vocês acabaram de repetir, é um sinal sensível, visível e eficaz da graça invisível de Deus. É um caminho seguro para o céu, porque eles foram instituídos por Jesus Cristo em vida, né? Enquanto Jesus Cristo estava vivo, ele instituiu os 7 sacramentos. E ele fez isso por amor e para garantir a santificação dos seres humanos, porque os sacramentos nos ajudam a fortalecer a fé, a perdoar os nossos pecados e a nos conduzir à vida eterna. Só antes, eu quero dar um aviso antes de continuar, de prosseguir, porque aqui a gente está falando dos sacramentos no geral. Agora a gente vai entrar em qual sacramento especificamente? Eucaristia. A Eucaristia é simplesmente, presta atenção aqui, eu não quero conversinha, não quero celular, não quero gente dormindo. A Eucaristia, ela é simplesmente o maior de todos os sacramentos. E vocês vão ver por quê. Essa aula que a gente vai dar agora para vocês é uma das, se não a aula mais importante que vocês vão ter no ano. Essa aula e a de redenção, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, são as 2 aulas mais importantes do ano. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Se tiver conversinha, vocês vão se mudar de lugar, vocês vão lá pra fora, andar um pouquinho, tomar uma água, depois voltar. Eu não quero ouvir conversa, vocês entenderam? É pro bem de vocês, porque isso daqui é a base, é essencial para a vida do cristão, do católico cristão. Vocês estão entendendo? Todo mundo, vocês vão fazer esse voto de não falar? Essa promessa de não falar? Beleza, vamos seguir. Então, assim como o André falou, é o maior dos sacramentos porque é Jesus. É literalmente Jesus e a sua presença em corpo, sangue, alma e divindade. Isso significa que na hóstia consagrada não é só uma presença simbólica, né, ou algo do tipo, e sim é Jesus. É literalmente Jesus. Então, em cada partícula da hóstia. Então, não é só porque caiu um farelinho de hóstia lá, que não é Jesus. Tudo que foi consagrado é Jesus. A Eucaristia também é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. A fonte porque é da Eucaristia que emana toda essa graça de Deus, e é o ápice porque tudo se concentra na Eucaristia e porque é nela que se realiza o encontro pleno com Cristo, né? Nosso momento de maior intimidade com Ele. E também é a conclusão da iniciação cristã. Então, a iniciação cristã é o batismo, crisma e Eucaristia. A Eucaristia é a conclusão dessa iniciação. A Eucaristia, ela é o sacramento dos sacramentos. É o maior de todos os sacramentos. Que nem o Caio disse, no Catecismo da Igreja Católica, vai falar que é o ápice de toda a vida cristã. Então, além de ser o maior dos sacramentos, maior dos 7 sacramentos, ele é o ponto auge de toda a nossa vida. É o ponto máximo da vida cristã, da vida do católico, é a Eucaristia. E é chamado de Santíssimo Sacramento. Tem uma música que toca quando Jesus está saindo daqui de cima, indo para o salão, lá na Quinta-feira Santa, que fala, tão sublime o sacramento. É a Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Significa você dar graças, significa você louvar, significa você agradecer. Tá? E por que tem esse nome? Porque uma das funções da Eucaristia é justamente a gente agradecer a Deus pelo que a gente tem por causa dele. Tudo que a gente tem é por causa de Deus, certo? Sim ou não? Sim. Então, a Eucaristia é uma das maneiras da gente louvar ele e retribuir e agradecer por isso. É uma das maneiras da gente adorar a Deus.
Está todo mundo acompanhando até aqui? Outra coisa, a Eucaristia não imprime caráter. Vocês lembram o que é imprimir caráter? Sim ou não? Sim. Então o que é? Que deixa uma marca na alma, um selo, como se fosse uma tatuagem assim na sua alma que não vai sair. A Eucaristia imprime caráter? Não. Por que não? Porque pode comungar várias vezes e toda vez que o padre levanta a hóstia e fala isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, tem a Eucaristia. Jesus se torna presente naquele pedaço de pão e naquelas poucas gotas de vinho. Então, a Eucaristia, ela não imprime caráter. Isso significa que podemos comungar quantas vezes? Quantas? Até a gente morrer, a gente pode, e até é recomendado pela igreja, comungar várias vezes. Por quê? Porque é pela comunhão, vocês vão ver depois, que vamos ter a união com Jesus. Que a gente vai ter essa amizade com Jesus. Então, o que é melhor do que você comungar? Para ter amizade com Jesus, para ter comunhão com Jesus? Nada. Porque a comunhão é o ápice disso daí. Vocês vão ver mais tarde. E aí, na aula de sacramentos que já tiveram, vocês viram que os sacramentos possuem a matéria, a forma e o ministro. E não é diferente da Eucaristia, né? A matéria da Eucaristia é o pão que se torna corpo e o vinho que se torna sangue, tá bom? A forma é isto é o meu corpo, ou isto é meu sangue, que é dado por vós. E o ministro é o sacerdote, tá? Muita gente se confunde, né? Principalmente eu, que o ministro é quem distribui, mas não é. O ministro é o sacerdote, que é quem consagra a Eucaristia. Tá bom? E agora vamos falar um pouco da transubstanciação. Que a transubstanciação é um dogma da Igreja Católica, tá? Vocês lembram o que é dogma? Verdade incontestável de fé. Exatamente, é uma verdade incontestável da fé, né? É um ponto fundamental da nossa fé. E faz com que apenas a substância do pão e do vinho se transforme no corpo e no sangue. Não são as aparências externas, são só as substâncias, ok? Por isso que continua sendo hóstia, por mais que se torne corpo de Cristo, sangue de Cristo, continua sendo, as aparências externas continuam sendo do pão e do vinho, porém a substância do corpo e do sangue. E também é um milagre. Então só acontece se o rito for seguido de maneira correta e tal. Tipo, o padre não vai acordar, né, no café da manhã, deixa eu fazer uma consagração. Não vai acontecer isso. Abrir só meu pão com manteiga aqui, virar... Não. Só vai acontecer se for feito, né, os ritos da missa, tudo direitinho. Ainda sobre transubstanciação, eu quero que vocês prestem atenção na palavra. O que significa transubstanciação? É uma palavra bem difícil de falar. Vai falar 3 vezes rápido aí. Transubstanciação. É difícil, né? Mas enfim, vamos lá. O prefixo trans significa mudar, transformar, quase um transformar. E substanciação vem de substância, vem da essência, do cerne daquela coisa, certo? Do coração, do que ela realmente quer dizer, da substância. Então, transubstanciação é quando muda a substância, quando muda a essência. Qual que é a diferença de transubstanciação para transformação? Transformação você troca o jeito que ela é. As formas. Você troca o exterior. Isso. E a transubstanciação, como você disse, você só muda a essência. Dela. Por isso que... salva de palmas aí. Foi a resposta completa. Então, é exatamente isso. A transformação, ela muda a forma. Ela muda o que a gente chama de acidentes. O que é um acidente aí? Quem sabe? Não é quando você está andando, você cai e tropeça. Isso não é um acidente, não. O que é um acidente? Hein? Um acidente são as coisas que a gente consegue perceber através dos nossos 5 sentidos. Quais são eles? Você tem que saber isso. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Tudo que a gente consegue descobrir e saber por esses 5 sentidos é o que a gente chama de sensível, é a nossa parte sensível. Sentidos, sensível.
E... Eita, voltei aqui. Ah, não, tá certo. Não, não tá certo não. Enfim. E tudo que a gente consegue mudar são esses acidentes. Então, você olha e muda a forma, você sente um cheiro diferente, você sente um gosto diferente, isso transforma. Na transubstanciação não é assim. Na transubstanciação muda a essência, muda a substância. Mas os acidentes, o exterior, o físico, o material, muda ou não? Não, porque não é transformação, é transubstanciação. Então, quando a gente comunga, tem gosto do quê? Tem gosto de pão. Quando a gente comunga, tem cheiro do quê? Quando você toca, o aspecto é de quê? É pão, esfarela, é pão. Você olha, você vê o quê? Você vê pão. Quando a gente está na frente de Jesus, na Eucaristia consagrada, o que está revestindo? Qual que é a camada exterior? É de pão, certo? Mas a substância deixa de ser pão e passa a se tornar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Quando a gente vai comungar, não é simplesmente, vocês vão ver também isso mais pra frente, não é simplesmente uma memória de Jesus. Lá está realmente, verdadeiramente, o próprio Deus encarnado. O Deus que, além de te criar, que ele nem teria o porquê fazer isso, já que somos tão pecadores e miseráveis, além de te criar, de me criar, de nos criar, ele vai, se encarna, se humilha por nós, ele morre por nós, ressuscita por nós. Mas além de tudo isso, ele se faz presente num pedaço de pão todos os dias para que você possa tê-lo, para que você possa comungá-lo, para que você possa ter amizade com Jesus. Então isso daqui é muito sério. Isso daqui não é uma lembrança. Por isso que a aula é tão importante. Porque você tem a oportunidade de falar com Jesus, você tem a oportunidade de estar com Jesus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, porque todo dia tem missa, através da transubstanciação. Quando Jesus, lá na última ceia, que a gente vai ver também, fala, isso é o meu corpo, é porque isso é o corpo. Não é isso que simboliza, isso representa, nem nada disso. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Vamos seguir. A Eucaristia, como eu já tinha dito um pouquinho, ela nos dá a união com Jesus, nos dá a união com Cristo. E aqui, eu quero, antes de continuar para a união, eu quero voltar lá para os sacramentos. O que é um sacramento? Pode falar. Não. Sinal visível de uma graça invisível. Essa é uma definição mais fácil, vamos dizer. Agora, eu vou dar a definição verdadeira como está no catecismo, tá? É assim, o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça invisível. É o que estava escrito aqui no comecinho. Por que sensível? Porque não é só visível, né? Visível é só o que você consegue ver. Sensível, como eu disse, é o que você consegue perceber pelos sentidos. Então, seja a audição, o paladar, o tato, a visão. Então, o visível já se encaixa dentro do sensível, certo? Então, é um sinal sensível. Mas, além disso, é um sinal eficaz da graça de Deus. O que significa eficaz? Significa que age, que é presente. Significa que toda vez que tem um sacramento, ele vai acontecer, ele é eficaz. Isso significa que não importa, não adianta você acreditar ou não. Se você não acredita que naquele pão está Jesus, vai deixar de ser Jesus, sim ou não? Não. Então, se alguém não acredita que lá está Jesus, azar, porque lá é eficaz. Quando o padre, ele com a matéria, fala a fórmula, e o padre é o ministro, ele consagra o corpo, o pão e o vinho, independente da sua fé, independente da sua crença, independente do que você ache, é eficaz. Então, realmente acontece. Então, se você tiver assim, putz, André, eu não acredito muito nisso. Para mim, eu não vejo sentido, não faz sentido. Isso primeiramente, é meio normal, porque muitos de vocês estão começando ainda a caminhada, muitos de vocês ainda nem fizeram a primeira comunhão. Mas é para isso que vocês estão tendo essa aula, para vocês entenderem que não é simples. Lembra que o Caio falou que é um milagre?
Vocês lembram? É um milagre. A gente não consegue entender plenamente como é que isso acontece. Mas eu quero te falar um negócio. Se você não acredita ou se tem uma trava, deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, deixa Deus agir, porque por mais que a nossa parte humana não entenda, tenta fazer esse esforço, porque aqui é independente da nossa fé, da nossa crença. Está acontecendo, é eficaz. E além de ser eficaz, além de ter o próprio Cristo presente, ele nos dá a união com Cristo, a comunhão com Ele. Essa comunhão, o que significa comunhão? Foi numa aula passada sobre comunhão dos santos. O que a gente falou sobre comunhão? O que significa a palavra? Comunhão é unir. Comunhão é união. Então quando você fala eu vou comungar, você fala eu vou me unir a quem? A Cristo, a Jesus. Quando a gente comunga, Jesus entra no nosso coração. E a gente, comungando Ele, se une a Ele. Então a gente tem a união em Cristo. E essa união, ela acontece por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, Ele quis que nós fizéssemos parte do sacrifício da cruz. Olha que bonito isso. Jesus morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, porque aquela cruz ali era para mim, era para você. Jesus, Ele tomou o nosso lugar. Só que, como isso não basta para Jesus, além de tomar o nosso lugar, Ele nos deu a vida que é dele. É como se Ele tivesse trocado a nossa vida que deveria terminar na cruz, foi a dele que terminou. E a vida de Jesus, Ele passou para nós. A nossa dádiva, o nosso presente de Deus é muito lindo, é muito grandioso, porque a gente recebe a vida que era de Cristo. A gente recebe a vida que pertencia a Jesus. E o que eu quero dizer com isso? A gente trocou de alma, de corpo? Não tem nada a ver. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente acaba se tornando, quando a gente comunga, participantes do sacrifício de Jesus, participantes da entrega total de Jesus na cruz. Então, quando a gente fala que a Eucaristia é ação de graças, é agradecimento, a gente está fazendo uma oferenda, a gente está sacrificando alguma coisa. No Antigo Testamento, eles sacrificavam o quê? Para perdoar os pecados. Cordeiros, ovelhas, bois, enfim, dependendo do tamanho do pecado, era o tamanho do bicho. Só que no Antigo Testamento, os sacrifícios eles eram imperfeitos. Quando Jesus chegou na terra e Deus teve o seu plano de redenção, quando Jesus morreu naquela cruz, esse foi o sacrifício perfeito, o sacrifício de uma vez por todas. E esse é o mesmo sacrifício que a igreja oferece para Deus. A gente oferece o sacrifício do próprio Deus encarnado para Deus. Isso é muito louco de pensar, porque para um sacrifício acontecer, precisa de três coisas. Precisa da vítima, que é o que vai morrer, certo? Que no Antigo Testamento é o cordeiro. Precisa do sacerdote, quem vai matar, certo? E precisa de um altar, de um lugar para a oferenda. São essas três coisas que precisam para ser um sacrifício. Agora eu vou perguntar para vocês, quem é a vítima do Antigo Testamento? O Cordeiro. Quem é a vítima do Novo Testamento? Jesus. Quem é o sacerdote do Antigo Testamento? Sacerdotes do Antigo Testamento eram os mestres da lei, os rabinos, enfim, o povo lá, os próprios sacerdotes, somos sacerdotes e tudo mais. Quem é o sacerdote no Novo Testamento? É Deus. Deus é o sacerdote. Jesus, ele é o sacerdote, porque ele que se entrega. E agora, qual que era o altar do Antigo Testamento? Era um altar de pedra, beleza. Só que o altar do Novo Testamento também é o próprio Jesus, porque é nele que acontece tudo isso. Então, por isso que na missa a gente faz a vênia quando passa pelo altar, porque o altar representa Jesus. E isso é muito, é tudo encaixadinho, é muito lindo. Deus, ele se sacrifica nele mesmo, para que isso seja uma oferenda para o próprio Deus. E a gente se torna participantes desse sacrifício. É muito louco pensar, mas Jesus é o sacrifício, o sacrifício, o sacerdote e o altar. É como se fosse um triângulo. E todo o sacrifício de Jesus, toda a morte, paixão e ressurreição de Jesus aconteceu por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo que acontece é de Jesus
e vai ao Pai. Então aí você me pergunta, tá, então como é que a gente consegue fazer uma oferenda se o sacerdote é Jesus, se a vítima é Jesus, se o altar é Jesus? E aí? A gente merecia ter isso? Não. Jesus, ele se sacrifica e ele quer que nós façamos parte do sacrifício dele. Porque o sacrifício dele é o maior grau de adoração. Vocês estão entendendo até aqui? Tá difícil? Tá um pouquinho difícil, né? Não? Então vamos lá. Então, a Eucaristia é o maior grau de adoração, é o maior nível de adoração que a gente tem. Inclusive esses dias, né, eu estava explicando isso, por quê? Porque tem muitas pessoas, na maioria protestantes, evangélicas, enfim, que eles falam que, vocês adoram santos, vocês adoram imagens, etc, certo? Eles falam isso, não falam? Por quê? Porque você tem música para a imagem, porque você se ajoelha diante da imagem, porque você entrega flores na imagem, então logo isso é uma adoração. Mas nós católicos, para nós, isso não é adoração. Só para vocês terem uma ideia, o apóstolo que menos aparece, tem menos menções na Bíblia, é São Judas Tadeu. É o que menos tem menções. E ele tem uma carta de 2 páginas. E só para São Judas Tadeu a gente tem igreja, a São Judas Tadeu, que é famosa pelas confissões, a gente tem hinos, cânticos, dia de São Judas Tadeu, veneração em sua vida, em seu martírio, respeito, enfim, amor e tudo mais. E além disso, uma curiosidade, ele é o padroeiro do Flamengo, se eu não me engano. O Flamengo o padroeiro do Flamengo é São Judas Tadeu. Então, eles vão falar, os protestantes, mas isso é adoração. Não, isso não é adoração, porque o mínimo que a gente dá para o santo, para o apóstolo mais michuruca, com todo respeito, o mínimo que a gente dá para o apóstolo que menos tem menção na Bíblia, é o que eles fazem o máximo para Deus. Vocês estão entendendo? E não quero atacar os protestantes, os evangélicos, eu só estou falando que para eles adorar é você cantar uma música, é você se ajoelhar, é você reconhecer que Jesus é o Senhor, que vai dar tudo certo e você vai ser salvo. Mas não é isso. Para nós católicos, a adoração de verdade é o sacrifício de Jesus. Toda vez, presta atenção, aqui, todo mundo, toda vez que a gente está na missa e o padre consagra o pão e o vinho e se transforma no corpo e no sangue de Jesus, é lá que tem a verdadeira adoração. Não é nas músicas que a gente canta, não é quando a gente começa a rezar e ler a Bíblia e reza o terço. Isso também é muito bom, é para a gente continuar fazendo, porque também vai somando a nossa adoração. Mas o ponto máximo, o ápice da nossa adoração tem que ser a missa, tem que ser a Eucaristia, por isso que é muito importante. Não é uma simples coisa que Jesus fez há 2000 anos e que agora a gente todo domingo está refazendo. Não é isso. Jesus, ele quer que a gente participe do sacrifício dele, que a gente participe da entrega dele. Por quê? Porque se a gente participar dessa entrega, presta atenção aqui, se a gente participar dessa entrega total de Jesus, que a gente nem merecia participar, mas se a gente participa dela através da missa, a gente adora a Deus. Por isso que você faltar a missa de domingo, pelo menos do domingo, que é 1 hora em 7 dias da semana, então por isso que é um pecado gravíssimo. Por isso que ele é o 3º mandamento. Por quê? Você faltar a missa é pior do que você matar alguém. Sim, é pior. Vocês estão com uma cara, nossa, como assim? É pior porque, bem ou mal, as coisas desse mundo vão passar. Mas a nossa relação com Deus não vai. A nossa adoração não vai. É para sempre. É eterno. Se você adorou, se você participou da missa, se você comungou, se você foi fiel, você vai para o céu. Se não, você vai para o inferno para sempre. Não é brincadeira. Faltar na missa de domingo, pelo menos no domingo, é seríssimo. É seríssimo. Essa entrega total de Jesus é o ponto máximo de adoração. Não é para vocês acharem que é qualquer coisa. Eu falo isso para vocês, mas primeiramente para mim. Eu falo isso para cada um de nós, inclusive os servos, inclusive os mais velhos, os mais novos, todo mundo. Todo mundo tem que entender que não é um simples pedaço de pão. Por mais que a gente saiba, muitas vezes a gente não vive como se aquilo fosse o corpo de Cristo. E é o corpo de Cristo. Vocês
Vocês estão sacando qual que é a grandiosidade disso? O mistério que é a Eucaristia? Tá dando para entender? Sim. Tá difícil? O que eu tenho que fazer para ter o respeito máximo por isso? Como é que eu demonstro isso na missa, por exemplo? Como ter o respeito máximo, foi a pergunta. Como ter como ter o respeito... Não mata palmas. Como ter o respeito máximo? A gente vai falar depois, o Caio vai falar, mas a primeira coisa que eu vou já deixar de spoiler é o seguinte: você não adianta só externalizar esse zelo, tá? Esse amor. Não adianta você por fora estar assim e ajoelhar e comungar na boca e por dentro você tá como qualquer coisa, entende? Então, mais pra frente a gente vai falando disso, certo? Bom, vamos continuar. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a instituição da Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia na Santa Ceia, antecipando a paixão, morte e a ressurreição. Aí lembra que André falou que Jesus é o sacrifício do Novo Testamento? Foi aqui, na instituição da Eucaristia, que ele se ofereceu como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então foi quando ele distribuiu o pão entre os 12 apóstolos, distribuiu o sangue, o corpo pelos 12 apóstolos, o sangue pelos 12 apóstolos, que ele se ofereceu como sacrifício pelos pecados da humanidade. E Jesus ergueu o pão, essa palavra do livro. Jesus ergueu o pão e o vinho e disse: tomai todos e comei e bebei. Isso é o meu corpo e sangue que será entregue por vós. E essas palavras são ditas até hoje na missa, para você ter uma noção de como isso é importante. O André falou aqui, da importância da missa, e olha só o que aparece. E não é só para repetir ou só para lembrar, e sim para atualizar. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o porquê do pão e porquê do vinho. Só que antes de passar para isso, eu vou falar de uma outra coisa que também mais a fundo, tá? Quantas vezes Jesus se entregou na cruz? É fácil a resposta, gente. Quantas vezes Jesus se entregou na cruz? Quantas? Uma. Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez, certo? Então, por que a gente celebra a paixão, morte e ressurreição toda a missa? Hein? Jesus está morrendo de novo? Jesus está sofrendo de novo? Não. Então vocês estão só lembrando do que aconteceu, não é? A gente está lembrando do sacrifício de Jesus, não estamos na missa? Não estamos não, gente. Não, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus na missa? Não, todo mundo? Não. A palavra que a igreja usa é atualizar. O que significa atualizar? Significa tornar atual, certo? Atualizar é tornar atual. Mas isso não significa que a gente está só apenas lembrando do sacrifício de Jesus. Não é uma coisa distante. Jesus morreu por mim, é um símbolo, olha que bonitinho. Não é isso. Não é uma representação. Não é um símbolo. Está acontecendo de fato. Mas, por outro lado, assim como não é apenas uma mera lembrança, por outro lado, a gente não está refazendo o sacrifício de Jesus, porque, como vocês mesmos disseram, Jesus não está morrendo de novo, Jesus não está sofrendo de novo, certo? Então, é uma atualização. A gente está tornando algo do passado atual. Não é uma lembrança, e a gente também não está refazendo. Todo mundo, presta atenção aí, pessoal do fundão. É uma lembrança o sacrifício de Jesus? Você está refazendo o sacrifício de Jesus? Então qual que é a palavra que a gente usa? Atualizar, tornar atual. A gente, quer dizer, o padre, o ministro que está celebrando a missa, que vai consagrar a hóstia, está tornando o sacrifício de Jesus atual. Certo?
Então ele está acontecendo, mas não de novo. É como se, vamos imaginar, a gente tivesse voltado no tempo há 2000 anos até o Calvário. A gente tivesse voltado no tempo até o Calvário e a gente estivesse celebrando o mesmo sacrifício de Jesus. Vocês entendem? Entendem? Vixe, se eles entendem, eu não sei, porque é um mistério, né? A gente não deveria entender, não, brincadeira. Mas, enfim. Quer dar aula? Nossa! Clipa! E, enfim, o sacrifício de Jesus, a gente está atualizando. A gente não está fazendo de novo, nem apenas lembrando. Ah, mas André, na Bíblia está escrito que Jesus... O que Jesus fala? Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Ah, mas André, se é em memória, quer dizer que é só para lembrar, não é? É uma memória. Você está lembrando do sacrifício de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Jesus mesmo falou. É isso que quer dizer ou não? Não é isso. A palavra memória, a gente usa no português, nas línguas mais modernas. Presta atenção. A gente usa nas línguas modernas como você lembrar, relembrar, certo? No grego, a palavra original é anamnese. Anamnese não significa apenas você lembrar. Significa você reviver aquilo. É quase como se você literalmente, você literalmente está revivendo aquilo. Os judeus, surgiu a Páscoa judaica como? Na passagem do Mar Vermelho, não é? Que eles pegaram, mataram o cordeiro, pintaram a porta com o sangue do cordeiro. Vocês lembram disso, sim ou não? Essa é a Páscoa dos judeus. Todo ano os judeus, eles faziam isso em memória da Páscoa. Mas eles não estavam apenas lembrando, meus antepassados livraram do Egito. Não, eles refaziam, eles comiam um cordeiro, eles viviam como se eles estivessem vivendo naquela época. Ignora a porta, gente, presta atenção aqui. Então a palavra memória é você reviver, tá? Não é só você lembrar. Quando você está vendo um álbum de fotos que está no celular, está passando com a sua família, sei lá, por exemplo. Se você fechar o olho, é quase como se você estivesse revivendo aquele momento. Quem já passou por uma situação assim? Você nunca vai simplesmente lembrar, que dia legal. Tipo, é muito difícil. Se um dia foi realmente legal, se um dia foi muito marcante para você, é quase como se você, vendo uma foto, estivesse voltando para aquele dia. Com a sua família, seus amigos, enfim, independente. Você está revivendo. Então isso é a memória para os judeus. Dá para entender? Pergunta. Por que atualiza o sacrifício? Primeiramente, a gente tem que entender que o sacrifício ele é perfeito, tá? Então, isso significa que foi só um sacrifício e ele é perfeito, ou seja, não precisa de mais nada para ele ser perfeito. Mas por que atualiza? Porque é o que eu tinha falado no começo. O próprio Jesus, com sua bondade infinita, ele quer nos fazer participantes desse sacrifício, da Eucaristia. Então, na última ceia, ele consagra o pão e o vinho em corpo e sangue. Por quê? Porque ele quer eternalizar, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, ele quer tornar o sacrifício dele eterno, da nova e eterna aliança. Então, toda vez que a gente faz em memória de Jesus, em memória da paixão, morte e ressurreição, a gente está tornando atual. A gente não está modificando, nem melhorando, nem nada. A gente só está revivendo aquele momento. Certo? Bom, agora vamos falar rapidinho aqui dos pães. Por que um pão e vinho? Né? Porque os pães, eles têm muitas prefigurações na Bíblia. Primeira coisa, os pães ázimos. Pão ázimo é um pão sem fermento que os judeus comem toda a Páscoa. Tá? Lembrando, reviver a Páscoa, fazer em memória, né, da Páscoa. Então, tinha esses pães, então Jesus também quis, é uma prefiguração. A multiplicação dos pães também é uma prefiguração. A transformação da água em vinho é uma prefiguração para o vinho. Então, durante a Bíblia, durante os Evangelhos, do Antigo Testamento, tem vários indícios da prefiguração do corpo e sangue da Eucaristia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Santa Missa. A missa ela é dividida em duas principais partes.
quer dizer, em 4 principais partes. Quais são as principais partes? Rito inicial, que é do sinal da cruz até o oremos, quando o padre fala oremos. Segundo, liturgia eucarística da palavra, liturgia da palavra, que são as leituras e a homilia. Terceiro, liturgia eucarística, que é quando vai consagrar. E quarto, os ritos finais, que é o aviso, não sei o que, a bênção e tchau. Só que dessas 4 partes, tem 2 mais importantes. Quais são? A comunhão, a Eucaristia e a liturgia da palavra. A bênção também é muito importante, mas a liturgia da palavra. Por quê? Porque a gente fala que esses são os 2 banquetes que tem na igreja, na missa. Tem o banquete da palavra, cadê? A comunhão é um banquete. Não é isso que eu ia falar. Enfim, é um banquete. Tem o banquete da palavra e o banquete eucarístico. São 2 coisas que vão alimentar a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, mas a Eucaristia também é alimento para a nossa alma, tá? Vocês conhecem uma passagem dos discípulos de Emaús? Vocês sabem? Não? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui... Vem cá, você? Isso, pode vir. E, deixa eu ver... Vem. Ele roçando. Então vamos lá. Vamos supor que esses 2 queridos são os discípulos de Jesus, tá? Eles estão lá, já viram Jesus, já ouviram Jesus falar, só que Jesus acabou de morrer. Presta atenção. Jesus acabou de morrer. Está na cruz, foi enterrado, beleza. E é isso. E aí eles vão voltando para uma cidade chamada Emaús. Vai andando para Emaús. Pode andar, isso, vai andando para Emaús. E aí, no meio do caminho, eles estão um virado para o outro, conversando assim. Nossa, o que aconteceu? Como assim? Jesus morreu, ele era o Messias, como é que ele pôde morrer? E não sei o que, catapimbas, Pode pá, tá ligado? Tudo que tem direito. Aí, aparece um forasteiro, aparece um cara lá, desconhecido, e chega no meio deles e fala isso: galera, quando vocês estão indo? Como é que vocês estão? Tudo bom? E aí, pode pá, sei o quê. E aí, esse estranho, esse peregrino aí, ele chega para os discípulos de Emaús e ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte: o que vocês estão falando? O que está acontecendo? Quem é esse tal de Jesus? Por que ele morreu? O que é isso que vocês estão falando? Aí os discípulos de Emaús, eles viram assim com a cara de choque e falam: vai, eu quero ouvir. Eles viram com a cara de choque para esse peregrino e falaram assim: como é que você não sabe quem é Jesus? Ele é simplesmente um cara, ele era o Messias e morreu, não sei o quê. E eles voltando para Emaús, volta lá para Emaús. Vai voltando. Com o peregrino também, com o peregrino voltando para Emaús. Aí, enquanto isso, o peregrino, ele estava falando o seguinte, ele estava explicando que essas coisas que Jesus morreu e foi enterrado, e no terceiro dia iria ressuscitar, lembrando, Jesus ainda não estava ressuscitado. Quer dizer, já estava ressuscitado, perdão, Jesus estava ressuscitado, mas não sabiam. Sabendo bem. E aí ele falou assim, o peregrino: mas está escrito no Antigo Testamento, na profecia tal, que o Messias ia morrer. E está escrito também na profecia outro tal, que Jesus iria sofrer. E está escrito também na outra profecia tal, que Jesus iria ressuscitar. E ele foi explicando, esse peregrino foi explicando para os discípulos de Emaús, eles voltando para Emaús. Vamos voltando para Emaús. Chegando em Emaús, o que aconteceu? Estava começando a ficar de noite. Presta atenção, estava começando a ficar de noite. Os discípulos de Emaús falaram: vamos para casa, porque está de noite. E o peregrino falou: beleza, é a minha hora de ir, eu vou embora. Só que os discípulos de Emaús falaram assim: nossa, fica mais um pouquinho, vai embora para ele ficar. Fica mais um pouquinho, por favor, tá tarde, você vai ficar perigoso. E aí esse peregrino decide continuar com eles e beleza. Chegando na casa, chegando em Emaús, o peregrino ele pega o pão, peregrino, isso, e ele levanta o pão, e ele faz a mesma coisa que Jesus tinha feito com os apóstolos. Ele parte o pão e entrega para os discípulos de Emaús. Só que
enquanto ele estava consagrando o pão, os discípulos de Emaús simplesmente não viram mais ele. Ele sumiu. Sobe aí. Tchau. Sumiu. Sumiu. E aí os discípulos de Emaús ficaram, como assim? O cara, o peregrino, ele vem, ele parte o pão que nem Jesus, e na hora de consagrar ele some. O que está acontecendo? E aí eles se dão conta que aquele homem disfarçado era o próprio Jesus ressuscitado. Era o próprio Jesus que estava ensinando eles ao longo do caminho e depois fez a Eucaristia, fez a comunhão. Certo? E aí eles, putz, é verdade, né? O nosso coração estava quentinho, estava alegre quando tinha esse peregrino, quando tinha esse Jesus perto da gente. Então, uma salva de palmas para os nossos atores. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com essa história? Quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com essa história? Nessa história, nesse evangelho, tem duas passagens, dois trechos principais. O primeiro é quando eles estão voltando e Jesus está explicando para eles as passagens bíblicas. E o segundo momento importante é quando Jesus ele consagra a hóstia. Soa familiar para vocês isso? Toda missa acontece isso. Primeiro tem Jesus, o padre, explicando, falando as passagens, falando sobre a Bíblia, dando a homilia, explicando, e depois tem a comunhão, tem a Eucaristia. Então, não vai falar que a missa, que Jesus não queria a missa, que Jesus se enganou na hora de dizer isso ao meu corpo. Porque tem gente que pensa que, não, a missa é a invenção dos católicos para controlar a população, não sei o que, mas não tem nada a ver, porque o próprio Jesus, ele prefigurou a missa nessa hora, nesses discípulos de Emaús. Beleza, então é isso. Vou passar agora para o Caio. Você não vai falar aqui? De domingo obrigatório? Não? Quer falar? Tá bom. Então, presta atenção aqui. A missa, como eu já tinha dito, todo domingo ela é obrigatório e todos os dias de preceito, porque é aquele mesmo assunto. Deus entregou por você e você não vai em uma hora da semana para Ele, entendeu? Então, é muito... chega até ser ingrato fazer isso, fica feio, sabe? É um negócio ridículo. Enfim, então, guardar domingos e festas, por isso, o terceiro mandamento. E as missas semanais, as missas que acontecem toda semana, todos os dias, não são obrigatórias, mas é muito recomendado. Por quê? Lembra, quanto mais você comunga, mais em união com Cristo você está. Então, quem tiver a oportunidade de ir em missa semanal, missa na semana, é muito, muito recomendado. Não é obrigatório, você não vai estar em pecado se você não for, mas é recomendado. Porém, se você vai na missa todos os dias da semana, chega domingo, você não vai, você está em pecado, tá? Isso daí é pecado, tá? Você está descumprindo o terceiro mandamento. Por quê? Vou explicar porque eu já abro para as perguntas rapidinho. Porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da ressurreição do Senhor. A paixão, morte e ressurreição de Jesus termina no domingo. Então, esse é o dia de louvar, de dar ação de graça, lembra? Ação de graça, Eucaristia. Então, é o dia do Senhor. Então, se eu falo assim, eu vou na missa hoje, sexta, porque domingo aí eu não vou precisar ir. Não, imaginamos que estamos na sexta, tá? Peraí, sei que hoje é quinta. Domingo eu não vou, eu vou sexta e beleza. Não adianta assim, porque domingo é dia do Senhor, precisa falar domingo, tá? E outra, sábado à noite conta como domingo, tá? Tem uma explicação por trás, mas conta como domingo porque liturgicamente é o mesmo dia, certo? Amanhã é preceito. Amanhã é preceito? 15 de agosto. Inclusive, amanhã é preceito. Então, preceito tem que vir na missa. Muda para domingo. Mas, pois é transferido para domingo porque a igreja, ela sabe que nem todo mundo pode participar, então transfere para domingo. E aí já mata dois coelhos com uma cajadada. Então, atenção agora, porque isso aqui é muito importante. Bom, o respeito e o zelo que a gente tem que ter com a Eucaristia. Primeiramente, a gente tem que falar da fé na Eucaristia e na transubstanciação. Porque sem fé você não vai conseguir entender nem crer no milagre da transubstanciação e no que é a Eucaristia. Então, isso vai passar a ser como nada, né? Isso vai passar a ser só como pão e não como o corpo e o sangue de Cristo.
corpo, sangue, alma e divindade. Precisa estar em estado de profundo respeito, amor e adoração. Porque Jesus está sendo entregue para nós. Portanto, precisa se desligar do mundo externo, se desligar das pessoas que estão, né, do ambiente ao redor e focar só em Jesus, focar só naquilo que é mais importante, que é Jesus. Presta atenção aí, por favor. Também não é obrigatório esse daqui, mas é recomendado que se ajoelhar para receber a comunhão. Antigamente era obrigatório, mas hoje em dia não é mais. Só que a igreja recomenda muito que se ajoelhe, porque também é uma forma de demonstrar respeito, amor e, nesse caso, adoração. Você não vai estar adorando a pessoa por se ajoelhar para ela, mas nesse caso aqui é uma forma de demonstrar isso. Por que não é mais obrigatório você ajoelhar? Oi? Por que não é mais obrigatório ajoelhar? Porque o fiel tem direito de escolher. E também porque tem gente que não consegue, tipo, tem velhinhos, enfim, aí tem gente que não consegue. Mas se você consegue ajoelhar, a igreja recomenda. É que fica a seu critério porque o fiel tem o direito de escolher de pé ou ajoelhado, mas não muda muito. Também precisa respeitar o ambiente sagrado, que é a igreja, que também é outra forma de demonstrar respeito pela Eucaristia. E segundo a doutrina da igreja, segundo a doutrina católica, a igreja é um minicéu. A igreja possui essa presença de Deus, então você precisa respeitar, você precisa estar naquele estado de profundo respeito, profundo amor e profunda adoração em Jesus. Também precisa se comportar com dignidade e pudor. Então, você não vai ficar fazendo um monte de, vai ficar dançando na igreja, você vai ficar fazendo isso, entendeu? Você precisa agir com esse respeito. E não é só nos gestos e nem nas palavras, também nas vestimentas. É muito importante isso daqui. Você não pode ir na igreja mostrando a barriga, mostrando a coxa, mostrando o ombro, por exemplo, que isso daí é muita falta de respeito, muita mesmo. Eita. E também, mais importante desse slide aqui, que é comungar em estado de graça em jejum eucarístico. Vamos começar falando do jejum eucarístico, que é mais curto, né? O jejum eucarístico é não comer, né? Ficar em jejum 1 hora antes e 15 minutos depois de comungar. E é pecado gravíssimo você não comungar em estado de graça. Você comungar estando em pecado mortal, tá bom? É muito importante mesmo vocês saberem disso, porque é muito grave esse pecado, muito grave mesmo. E a igreja, a doutrina católica também afirma que comungar em pecado mortal é comungar a própria condenação. Significa que, só rapidinho, só para vocês entenderem o peso disso. Se você presta atenção, conversei a paralela depois. Se você está em estado de pecado, ou seja, está em pecado grave, você desrespeitou os 10 mandamentos por própria consciência e própria vontade, se você comungar o corpo de Jesus, além de já ter o pecado, você vai ter outro pecado que é comungar em estado de pecado, estado mortal, tá? E isso significa que a cada vez que a gente comunga Jesus sem estar dignamente preparado, limpo dos nossos pecados, a gente está comungando a nossa própria condenação. O que é comungar? Lembra? Eu falei no começo. União. E condenação. O que é condenar? O que é condenação? Inferno. Quando a gente comunga em estado de pecado, a gente comunga a condenação. Se a gente comunga a condenação, a gente está em união, a gente está em acordo com o nosso próprio inferno. Olha o peso disso. A gente não pode, em hipótese nenhuma, comungar em estado de pecado, porque a gente não está dignamente preparado para receber o próprio Jesus. Nem em estado de graça a gente está preparado de verdade, né? Porque somos muito inferiores. Imagina em pecado. Então, se for, estou em pecado, ou não sei se isso é pecado mortal ou venial, na dúvida, eu aconselho, não comunga. Porque se você estiver na dúvida, é muito provável que você mesmo esteja tentando se enganar, falando, mas nem foi tão grave assim, mas foi só um pouquinho, não sei o quê. E na verdade foi grave, foi um pecado mortal. Então, eu vou aconselhar vocês,
Se você estiver em pecado mortal, ou estiver na dúvida se é pecado mortal ou venial, não comunga. É melhor ficar sem comungar por uma semana. E no domingo seguinte, você vai na confissão e comunga, do que você comungar em estado de pecado. Tá? Uma pergunta. Vamos supor, eu falo palavrão antes da missa, e daí eu não posso comungar porque já é pecado, eu já não posso mais comungar porque é pecado? Olha, então, vamos lá, peraí. Vamos pegar outro exemplo, porque o palavrão ele é meio controverso, mas eu já volto no palavrão, tá? Presta atenção. Vamos supor que, sei lá, que indo a caminho da igreja, sei lá, fala um pecado aí. Maltratou uma pessoa. Eu indo a caminho da igreja, chego lá e chuto o mendigo. É isso! Eu nunca fiz isso, tá, gente? Nunca vou fazer. Aí tu não pode comungar, obviamente, porque ele tá em pecado, tá? Então, o palavrão, depende. Se você estiver falando palavrão para xingar alguém, para machucar, para ferir, sim, isso é um pecado. Você está deixando de amar o próximo como a ti mesmo. Agora, eu estou falando com um amigo e aí você querer ficar com palavrão. Não, tipo, peraí, também não é para tanto. Por via das dúvidas, tem um ato penitencial, que é a parte do começo da missa, que tem o perdão dos pecados veniais, tá? Enfim, vamos continuar. Você falar? Presta atenção. Ó, vamos lá aqui, atenção. Agora vamos falar dos frutos da comunhão. A Eucaristia nos afasta dos pecados no geral e apaga os pecados veniais. Então, por mais que a gente tenha lá o ato penitencial durante a missa, a Eucaristia também apaga os pecados veniais e nos afasta dos pecados graves, né, dos pecados mortais. Porque a Eucaristia purifica a alma, fortalece a união com Cristo, fortalece nossa fé e aumenta a caridade. E isso faz com que a gente evite futuros pecados. Vida centrada em Cristo. A Eucaristia também desempenha um papel central na vida cristã e proporciona uma comunhão íntima com Ele, com Jesus Cristo, fazendo com que Ele seja o centro da nossa vida. A união com Cristo também é um tipo de Eucaristia. E olha só que importante isso. Sabe as palavras que o padre repete antes de fazer o cordeiro, né? Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim ou nele? Então, essa frase, né, foi dita por Jesus em vida. Então, ele mesmo nos comprovou que a Eucaristia fortalece a nossa união com Jesus. Jesus mesmo nos comprovou que a Eucaristia nos fortalece a união com Ele. E o que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Isso é uma frase do Catecismo da Igreja Católica, daquele livrão lá amarelo. Eu não lembro que parágrafo tá, para falar a verdade, mas está entre o 1300 e 1400, se quiser procurar. Vamos fazer uma reflexão aqui, vamos pensar que vocês estão no deserto, morrendo de fome lá, e vocês acabam encontrando um pão, no meio do nada. A primeira coisa que vocês vão fazer é correr atrás desse pão para poder comer ele, vai? Correto? Sim. Então, ao comer pão, vocês acabam se saciando, porém momentaneamente. E é a mesma coisa que acontece com a Eucaristia. Você primeiro tem que se confessar, né, tem que tirar os pecados graves, depois você comunga e você acaba se saciando, né, sua alma acaba se saciando de Jesus Cristo, porém ela sempre vai querer buscar mais, ela sempre vai querer mais de Jesus, porque Jesus é perfeito e Jesus é Deus, e é isso que a sua alma quer ao comungar. Vocês têm alguma dúvida sobre a Eucaristia? Não? Nenhumazinha, nada? Quem nunca comungou não tem nenhuma
umas dúvidas aí atrás. Com a âmbula. Eles não podem deixar a pessoa sair sem comer algo. Não entendi a pergunta, peraí. Não pode. Não pode deixar. Ah, tá, é verdade. Vamos fazer um roleplay aqui. Ó, em inglês, ai, tá, brincadeira. Vamos fazer aqui um... Tá bom, fala aí. Pode sim, né? Mas é claro. A pergunta foi se pode comungar 2 vezes por dia. Enfim, se pode comungar mais de uma vez. Pode comungar até 2 vezes no dia, tá bom? Por quê? Porque vamos imaginar que você chegou... Ah, isso é até uma coisa importante falar. Chegou atrasado na missa, não pegou a missa inteira. Você pode comungar, contanto que você participe da próxima missa inteira. Então você vai comungar na missa que você chegou atrasado e vai comungar na missa que você participou até o final. Por que você vai participar depois? Porque para recompor, para você reposicionar o que você perdeu, tá? Então você pode comungar até 2 vezes ao dia, certo? Não mais do que 2 vezes, por quê? Pessoal, aí do fundo, vocês estão falando demais. Por que a gente não pode comungar mais de 2 vezes por dia? Porque senão fica um negócio banal. Fica assim, ah, beleza, vou comer mais um pãozinho branco. Deu red aqui. Não, tudo bem, pode fechar, não tem mais. Vai. Deu red. Senão mostra meus biológicos. Então assim, por que... Presta atenção. Ô, André, pode desligar então? Por que a gente não pode comungar mais de 2 vezes por dia? Por que a gente não pode comungar mais de 2 vezes por dia? Porque se você comungar muito, vai banalizar o sacramento. Vai ficar, ah, beleza, vou comer mais um pãozinho branco, vou comer mais uma hóstia. E não é assim, é o corpo de Cristo. Então pode ser até 2 vezes ao dia. Sobre a pergunta do ministro poder ou não entregar a comunhão e o cara se virar, faz o seguinte, imagina que eu sou ministro, o Caio vai comungar. Como é que você pode comungar? De joelhos ou de pé? Na boca ou na mão? Presta atenção que isso é importante para a nossa vida inteira. Na boca ou na mão? Então vamos supor que seja na boca. Vamos supor que seja na boca. O ministro vai pegar e falar corpo de Cristo, o fiel vai responder amém, e ele vai entregar a comunhão, certo? Se for na mão, a sua mão esquerda, todo mundo, mão esquerda, vai por cima da mão direita, coloca em cima da mão direita, faz um troninho para Jesus, isso. Aí o ministro, presta atenção aqui, gente, é só para fazer o negocinho, não precisa falar não, fica tranquilo. Faz com a mão, o ministro vai depositar o corpo de Cristo na sua mão, você vai com a mão de baixo, cruzar, pegar Jesus e comungar. Por quê? Por que é muito importante a gente ter zelo nessa parte e muita calma? Porque tem gente que pega a Eucaristia assim, ó. Não tá certo isso. Por quê? Porque, presta atenção, gente, tá acabando, eu sei, vocês estão cansados, mas tá acabando. Porque tem gente que pega e vai embora. E muitas vezes não é nem por mal, mas isso a gente fica com muito medo, porque tem gente realmente que por mal pega Jesus e foge e não comunga para fazer, para profanar Jesus, para, enfim, maltratar a Eucaristia, fazer coisas que não devem, que não é sagrada. Então, o que a gente pede? O que os ministros do padre, os acólitos, enfim, pedem? Quando você for comungar na mão, que é um direito do fiel, então você pode comungar na mão, você pega e comunga na frente do ministro, pra gente, pessoal aí do fundo, pode voltar para cá, por favor. Quando você pega na mão e sai e vai embora, a gente não tem certeza se você comungou ou se você está profanando Jesus, se você está
enfim, fazendo maldade com Jesus, com a Eucaristia. Então, é por isso que pede para comungar na frente. Respondido? Beleza. A pergunta é muito boa, presta atenção. Principalmente o pessoal, aí, principalmente o pessoal que vai comungar pela primeira vez, que vai fazer a primeira comunhão. Quem vai fazer a primeira comunhão, levanta a mão? Putz, é bom, galera, beleza. Então, vocês têm que ficar atentos nessas dicas agora mais práticas, tá? A pergunta foi, se eu não sabia que eu estava em pecado mortal, eu posso comungar? Pode. Se você não sabe, não tem problema. O ponto é, você não pode saber de verdade. Não adianta você disfarçar, tentar se enganar, tá bom? Se você não saber que aquilo é um pecado mortal, você pode comungar. Porque você está pensando que está em estado de graça. Tá, beleza. Se não sabia que precisava também estar em estado de graça. Também não tem problema. Mas você já tinha a primeira comunhão? Tá. Então, enfim, não tem problema, porque você não sabia que precisava estar. Mas, enfim, agora você está sabendo e é isso. A catequese, o estudo, as aulas de Cristo é para justamente saber, tá? Deus não vai condenar ninguém por alguma coisa que essa pessoa não saiba, tá? Agora sabe, né? Então... Não é minha pergunta, né? Enfim, ela queria saber se Jesus já comungou. Se Jesus comungou? Sim, na última ceia ele foi lá, partiu, comungou. Tá bom. Tem mais perguntas? Tinha uma aqui. Pergunta aí. Se é pecado, mesmo que você explicou, né? Mas comer ou comungar, né? 3 vezes no dia. Ele explicou. Se é algo banal. Então, pode comungar, é pecado comungar 3 vezes no dia? Olha, se é pecado ou não, eu realmente não lembro, tá? Eu vou pesquisar, semana que vem eu trago. A resposta é pecado comungar mais de 3 vezes? Eu acho que não, mas eu acho assim. Por que alguém vai participar de 3 missas num dia? Gente, existe uma virtude que chama temperança, equilíbrio. Venha em uma missa, no máximo em 2, vai pra casa, lava a louça, ajuda a sua mãe, faz sua cama, vai estudar. Vai ficar com a família, porque domingo é o dia do Senhor, mas é o dia da família. Vai passear com seu cachorro, vai ajudar alguém, não é por ficar o dia inteiro na igreja. Deus, equilíbrio, por favor. Quantos anos pode fazer a primeira Eucaristia? Porque eu lembro que eu fiz, eu era bem novinha. Perguntou com quantos anos pode fazer a primeira Eucaristia. Geralmente, a gente fala que é na idade da razão. A igreja fala que a idade da razão é com 7, 8 anos, porque a gente já tem ciência do que é certo e do que é errado. Então, já dá para você entender as aulas de catequese, tudo certinho, tá? É porque eu fiz um cursinho antes de pegar a primeira Eucaristia. A catequese. Depois de eu fazer o batismo, aí me batizei, fiz a catequese, aí fiz uma prova para conseguir fazer Primeira comunhão. Então, já sabia tudo, gabaritou a prova. Alguém tem mais pergunta? A pergunta é o que é estar em estado de graça? Estado de graça é quando você está confessado dos seus pecados mortais. O pecado mortal, você lembra? É aquilo que foi contra os 10 mandamentos, que você teve a liberdade de fazer, então você quis pecar e que você sabia que era pecado. Tá? Quando você tem essas 3 coisas juntas, você tem um pecado mortal. Se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Tá? Porque você está em completa inimizade com Deus. Então, se a gente está em inimizade com Deus, a gente não pode comungar. Então, a gente só pode comungar em estado de graça. O estado de graça é diferente, é o oposto do estado de pecado.